Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é romance, módulo 3, páginas 8 a 17. Vamos lá? Bom, estas são as páginas da abertura do capítulo 7, Nosso Folclore. Observem a imagem enquanto eu leio o texto introdutório e as perguntas de reflexão. Iara, Saci, Curupira, Boto. Esses e outros personagens do nosso folclore não pertencem só à imaginação do povo que o criou, elas fazem parte da nossa história e da nossa cultura brasileira. Que personagens folclóricos são retratados nessa imagem? Vocês podem circular os personagens que vocês encontrarem aí nestas páginas. O que você sabe sobre as nossas narrativas folclóricas? Por que é importante conhecermos as narrativas de origem popular que fazem parte do nosso folclore? Bom, vamos começar vendo um vídeo que vai falar um pouquinho mais sobre o folclore. O nascimento das histórias. Como transmitir tantos ensinamentos e explicar as forças da natureza. Foi assim que surgiram as lendas do folclore brasileiro. Baixinho, com cabelo vermelho e os pés virados para trás, o Curupira está sempre confundindo caçadores com pegadas que os levam na direção errada. Pulando em um pé só com seu gorro vermelho, o Saci está sempre procurando alguma travessura para aprontar e se divertir. Em seu redemoinho de vento, é quase impossível percebê-lo. A Caipora, indiazinha forte e brava, sempre com seu amigo, um porco selvagem. Protegem os animais, assustando os caçadores com assovios e ventos que vêm de todas as direções. Brincalhão e grandão, o lobisomem adora correr e toda noite de lua cheia ele uiva chamando diversos cães para correrem com ele por 7 partes da região. Bela morena de cabelos negros com canto suave e conquistador, a Iara encanta os homens que apaixonados a seguem até o fundo do rio e nunca mais voltam para a cidade. Galopando pela noite, a mula sem cabeça é conhecida por relinchar perto das casas que rodeiam as igrejas. Dizem que é uma mulher arrependida pelos seus erros e procura perdão. Ah, cuidado que lá vem o Boto, o conquistador mais famoso de todas as lendas. Encanta as garotas e depois desaparece, deixando todas tão apaixonadas que nem ligam para mais nenhum rapaz da aldeia. Cara de mal, olhos grandes e brilhantes. O Boitatá é uma cobra de fogo que foi condenada por sua ganância, mas agora sabe como é importante proteger a floresta. Respeito à natureza, explicando o inexplicável. Assim nasceu o folclore brasileiro. Venha e conheça mais! Bom, o que nós vimos agora fala um pouquinho do nosso folclore, das lendas e dos mitos. Mas será que o folclore é só isso? A gente vai descobrir no final desta aula que existem outras formas de transmitir a cultura popular, o nosso folclore, que não só apenas através das histórias, das lendas e dos mitos. Bom, mas na aula de hoje nós vamos ler uma história. Vamos começar o início de conversa. Os personagens Pedrinho e Saci, do sítio do Pica-Pau Amarelo, têm a missão de encontrar Narizinho, a prima de Pedrinho, que foi raptada e enfeitiçada pela Cuca. Porém, a bruxa só acabará com o encanto lançado na menina se os dois aventureiros lhe levarem um fio de cabelo da Iara. Letra A. Pedrinho e Saci são muito espertos e corajosos, mas a Iara é perigosa.
Você acha que eles vão conseguir um fio de cabelo dela? Por quê? O que você acha que os dois amigos vão fazer para conseguir um fio de cabelo da Yara? Bom, o trecho que a gente vai ler agora é um capítulo do romance O Saci de Monteiro Lobato. Nesse episódio, Pedrinho e Saci saem para procurar a Yara. Vamos à leitura? A Yara. Vamos à cachoeira onde mora a Yara, disse o Saci. Essa rainha das águas costuma aparecer sobre as pedras das noites de lua. É muito possível que possamos surpreendê-la a pentear os seus lindos cabelos verdes com o pente de ouro que usa. Dizem que é a criatura muito perigosa, murmurou Pedrinho. Perigosíssima, declarou Saci. Todo cuidado é pouco. A beleza da Yara dói tanto na vista dos homens que os cega e os puxa para o fundo d'água. A Yara tem a mesma beleza venenosa das sereias. Você vai fazer tudo direitinho como eu mandar. Do contrário, era uma vez a Dona Benta. Era uma vez o neto de Dona Benta. Pedrinho prometeu obedecer-lhe cegamente. Andaram, andaram, andaram. Por fim chegaram a uma grande cachoeira cujo ruído já vinha ouvindo de longe. É ali, disse o perneta apontando. É ali que ela costuma vir pentear-se ao luar. Mas você não pode vê-la. Tem de ficar bem quietinho, escondidinho aqui atrás desta pedra e sem licença de pôr os olhos na Yara. Se não fizer assim, há de arrepender-se amargamente. O menos que poderá acontecer é ficar cego. Pedrinho prometeu e, de medo de não cumprir o prometido, foi logo tapando os olhos com as mãos. O Saci partiu, saltando de pedra em pedra, para longe desaparecer por entre as moitas de samambaias e begônias silvestres. Vendo-se só, Pedrinho arrependeu-se de haver prometido conservar-se de olhos fechados. Já tinha visto o lobisomem, o caipora, o curupira, a cuca. Por que não havia de ver a Yara também? O que diziam de poder fatal de seus encantos, certamente que era exagero. Além disso, poderia usar outro recurso, espiar com um olho só. O gosto de contar a toda a gente que tinha visto a famosa Yara valia bem um olho. Assim, pensando e não podendo por mais tempo resistir à tentação, fez como o Saci. Foi pulando de pedra em pedra, seguindo o mesmo caminho por ele seguido. Súbito estacou como fulminado pelo raio. Ao galgar uma pedra mais alta do que as outras, viu a 50 metros de distância uma ninfa de deslumbrante beleza, em repouso numa pedra verde e limo, a pentear com um pente de ouro os longos cabelos verdes cor do mar. Mirava-se no espelho das águas, que naquele ponto formavam uma bacia de superfície parada. Em torno dela, centenas de vagalumes descreviam círculos do ar. Eram a coroa viva da rainha das águas. Joia bela assim, pensou Pedrinho. Nenhuma rainha da terra jamais possuiu. A tonteira que a vida da Yara causa nos mortais tomou conta dele. Esqueceu até do seu plano de olhar com um olhar só. Olhava com os dois, arregaladíssimos. E 100 olhos tivesse, com todos os 100 olharia. Enquanto isso, ia o Saci se aproximando da mãe d'água, cautelosamente, com infinitos de astúcia para que ela nada percebesse. Quando chegou a poucos metros de distância, deu um pau de gato em nhoque, furtou-lhe um fio de cabelo. O susto de Yara foi grande, desferiu um grito e precipitou-se nas águas, desaparecendo. O Saci não esperou por mais. Com espantosa agilidade de macaco, aos pinotes, saltando as pedras de duas em duas,
de 3 em 3, num momento se achou no ponto onde Pedrinho, ainda no deslumbramento da beleza, jazia de olhos arregalados, imóvel feito uma estátua. Louco! Exclamou o Saci, lançando-se à frente e esfregando nos olhos um punhado de folhas colhidas no momento. Não fosse o caso ter posto aqui ao meu alcance esta planta maravilhosa e você estaria perdido para sempre. Louco, 10 vezes louco, louquíssimo. O que você é, Pedrinho? Por que me desobedeceu? Não pude resistir, respondeu o menino logo que a fala lhe voltou. Era tão linda, tão linda, tão linda, que me considerei feliz por perder até os olhos em troca do encantamento de contemplar por uns segundos. Bom, esse texto é de Monteiro Lobato, faz parte do romance, né, O Saci. Monteiro Lobato é considerado um dos maiores e mais importantes escritores brasileiros, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e suas obras de maior sucesso foram escritas para o público infanto-juvenil. Livros como Saci, Reinações de Narizinho, conquistaram e conquistam leitores há gerações. Bom, interpretação oral. 1. Os amigos conseguiram pegar um fio de cabelo da Yara? O modo como eles agiram era o que você imaginava antes da leitura do texto? O que você achou da atitude do Pedrinho ao desobedecer às recomendações do amigo? Se você estivesse no lugar de Pedrinho, também teria curiosidade de ver a Yara? Por quê? Interpretação escrita. Responda às questões de acordo com as primeiras falas do Saci. Letra A. Onde a Yara vive e quando ela costuma aparecer? Letra B. Por que a Yara é perigosa? Letra C. A beleza da Yara é comparada à beleza de qual dos seres abaixo? Pinte a imagem correta. Então vamos lá. Onde então a Yara vive e quando ela costuma aparecer? É dito lá no texto que ela vive em uma cachoeira e costuma aparecer sobre as pedras em noites de luar. Por que a Yara é perigosa? Porque a beleza dela cega os homens e os atrai para o fundo das águas. E a beleza de Yara é comparada à beleza de qual dos seres abaixo? Das sereias. Então vocês podem pintar, colorir a sereia aqui. 2. Que outros nomes a Yara recebe no texto? Para evitar repetições, né, da palavra Yara, 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 né, no texto é dado alguns outros nomes a ela. Quais são elas? Quais são esses nomes? Rainha das Águas, ninfa de deslumbrante beleza e mãe d'água. O que aconteceria de menos grave se o Pedrinho não obedecesse às recomendações do Saci? Essa resposta eu coloquei. Ele poderia ficar cego, né? Se o Saci não fosse tão rápido ali. Em sua opinião, o que poderia acontecer de mais grave a ele? Então, o que vocês acham? Essa daí é a opinião de vocês, então eu não coloquei uma resposta. 4. Contorne a imagem que representa o local onde se passa o episódio narrado no texto que você leu. Se passa no mar, no deserto ou na cachoeira? Na cachoeira. A história que você leu é real ou fictícia? Explique sua resposta. Bom, são fatos fictícios, né? Por quê? São seres folclóricos e há elementos mágicos que não fazem parte da realidade. As narrativas podem ser contadas por um narrador observador, que é aquele que conta a história sem participar dela, ou por um narrador personagem, quando é um dos personagens que conta a história.
Qual é o tipo de narrador do texto que você leu? O texto que nós lemos, ele tem um narrador observador. Ele somente conta os fatos. Ele não participa da história. Quem participa dessa história é o Pedrinho, o Saci e a Yara. 7. Um texto narrativo apresenta situação inicial, conflito, que é o momento de maior tensão, né? O clímax, na verdade, é o momento de maior tensão. O conflito é o enredo, são os fatos que vão acontecer, a problemática do texto. O clímax é o momento de maior tensão, aquele momento de maior emoção na narrativa. E o desfecho, que é o final da história. Associe cada uma dessas partes aos acontecimentos do texto de acordo com as cores indicadas a seguir. Então, azul para a situação inicial, vermelho para o conflito, amarelo para o clímax e verde para o desfecho. Então, vamos ver aqui. Pedrinho fica encantado pela Yara e Saci tenta roubar o fio de cabelo dela. Pedrinho e Saci vão para a floresta com uma missão. Saci consegue roubar o fio de cabelo de Yara e quebra o encantamento de Pedrinho. Pedrinho e Saci se aproximam de Yara. Então, qual desses fatos é a situação inicial? Vamos lá. Pedrinho e Saci vão para a floresta com uma missão. E que missão era essa, né? Pegar um fio de cabelo da Yara. Qual é o conflito dessa história, ou seja, o enredo? Pedrinho e Saci se aproximam de Yara. O clímax, um momento de maior tensão na história. Pedrinho fica encantado pela Yara e Saci tenta roubar o fio de cabelo dela. E o desfecho é quando o Saci consegue roubar o fio de cabelo de Yara e quebra o encantamento do Pedrinho. Releia este trecho do texto. Andaram, andaram, andaram. Por fim chegaram a uma grande cachoeira cujo ruído já vinha ouvindo de longe. Assinale a alternativa correta sobre a repetição da palavra andaram. A repetição reforça a ideia de que eles andaram pouco, ou a repetição reforça a ideia de que eles andaram muito. Andaram, andaram, andaram. Andaram muito. Tudo bem. O texto que você leu é um trecho de um romance, uma narrativa fictícia que contém personagens, narrador, tempo e espaço. Os textos narrativos apresentam situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Bom, para a gente encerrar a aula, vamos falar um pouquinho sobre cidadania no dia a dia. As tradições de boca em boca, a tradição oral, que são parte do nosso folclore. O boto é cor-de-rosa? O boitatá é um boi? Vamos brincar de amarelinha? Está na hora do lanche? Que tal um acarajé e uma cocada? O folclore brasileiro é conhecido em todas as regiões do Brasil por meio das tradições populares. Os indígenas nos ensinaram a dormir em redes, a respeitar a natureza e os animais, a cultivar as plantas, a tomar banho todos os dias. Eles nos ensinaram também sobre as lendas que explicam a origem das coisas, dos personagens folclóricos. Já os portugueses também nos ensinaram alguma coisa. Nos ensinaram a buscar novos caminhos e novas terras, e os africanos nos presentearam com os ritmos, a feijoada e o quindim. Essas heranças, crenças e tradições culturais fazem parte do folclore brasileiro. As lendas, as músicas, as danças, as comidas, os jogos e o artesanato e outras manifestações que herdamos há muitas gerações, há muito tempo foram passadas de geração a geração e são mantidas até os dias atuais em todos os cantos do nosso país. Cite uma tradição que há na sua família
ou que você já viu em alguma família conhecida. Algumas famílias mantêm algumas tradições, como uma reunião de família, em um almoço na casa da avó, né? Que mais? Um passeio, uma viagem, enfim, algumas tradições aí que são peculiares de algumas famílias. Se você tiver alguma, quero que você cite. Quais são as manifestações culturais da região onde você mora? Então, quais são as manifestações que nós temos aqui em São Paulo, por exemplo? Nós temos a festa junina, nós temos o carnaval, que mais? Né? São manifestações culturais que são específicas da nossa região. Em sua opinião, por que é importante preservar essas tradições? Legal essa pergunta. Bom, para você até ajudá-los a responder, vamos saber por quê. O que é folclore? De onde vem esse nome? Por que é importante o folclore? Vamos lá? Oi, eu sou o Ludi e eu quero saber! Então, qual é a sua dúvida? Por que existe folclore? Por quê? Quem que você conhece do folclore? Eu conheço o Saci. Ele tem uma perna só. Sim. Ele está pulando? E ele não cai, não? Nossa, eu vou tentar. Tá certo. Olha, eu consigo. É só ficar pulando assim. Ai! Não deu. Você conhece a caipora? Sim, ela tem cabelo vermelho. E a menina sem cabeça. Ai, meu Deus do céu. Onde foi parar a cabeça dela? Eu gostei. A Yara. O que é a Yara? A Yara é uma sereia que fica no mar. Você ouviu falar do Curupira? Ele tem pé pra trás. Ai, o pé pra trás? Nossa, esse negócio de folclore é engraçado, né? Tem gente que tem fogo no lugar da cabeça, o pé ao contrário, não tem uma perna. Será que aconteceu com eles? Não sei. Ixi! Oi, Carlos, tudo bem? Oi, Ludi, beleza? Ai, tudo certo! Ticulicus, esse aqui é o Carlos Godoy e ele é contador de história. E ele tá aqui pra contar pra gente, né, do folclore. Conta pra gente, o que você sabe? Pra começar, eu vou explicar o que significa folclore. Que legal. Folclore são as tradições e as manifestações populares que vêm do povo. Folclore é passado de boca em boca, de geração para geração. Nossa, que legal! Entendeu? Você sabe o que significa a palavra folclore? Ai, não sei não. Folclore vem do folk, que quer dizer povo, e lore, que significa sabedoria. E o folclore inclui danças, músicas, artesanatos, superstições, mitos, lendas e até brinquedos e brincadeiras. Sério? Eu achei que o folclore fosse assim, coisas como o Saci Pererê, a Yara, o Curupira, a mula sem cabeça. Então, Ludi, você citou as lendas, os contos e os mitos da nossa sabedoria popular, mas tem muito mais. Me conta assim uma música que é do folclore. Uma música infantil, Ciranda Cirandinha. Puxa, eu conheço essa. Conhece? Conheço, eu adoro. Então, Ciranda Cirandinha é uma música passada de pai para filho, exatamente como no nosso folclore. Puxa. O folclore é assim, tem as tradições, são diferentes dependendo da região. E qual brincadeira assim que faz parte do folclore também? Brincadeira tem muitas, tem é? peão, bolinha de gude, esconde-esconde e pega-pega. Não sabia que enquanto eu corria de um lado pro outro eu tava fazendo folclore? Sim, folclore. Olha só. Folclore é como o povo vive. Folclore infantil. São as músicas. Puxa, obrigado, Carlos. Eu adorei saber mais sobre folclore, viu? Disponha, Ludi. Eu que agradeço. Que legal. E aí, Ticulicus, entenderam tudo? Entendi, Ludi. Tchau. Tchau. E até o próximo... Qual é a sua dúvida? Bom, então ficamos por aqui também. Até a próxima aula. Envie as respostas de vocês no ClassApp, ok? Um beijo grande e tchau, tchau.